Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. E na aula de hoje daremos continuidade ao conteúdo. Então, se você ainda não assistiu ao vídeo de números naturais, é importante que você volte lá e assista, para que tenha uma absorção melhor do conteúdo que será abordado aqui nesse vídeo. Falaremos sobre números inteiros. E antes de falar dos números inteiros, é importante que você conheça, que você tenha conhecimento do porquê foram criados os números negativos. Voltando lá no início das civilizações, as pessoas estavam se aprimorando e melhorando suas formas de reagir a determinadas situações e já tinham criado a contagem, já tinham criado algumas operações simples de adição, subtração, e foi na subtração que eles encontraram a necessidade da criação dos números negativos. A partir do momento que eles tiravam mais do que tinham, a conta não fechava. Por exemplo, tenho 10 e devo 15. Como representar esses 5 que devo? Como diferenciar dos 5 que eu tenho? Então, para resolver esse problema, foram criados os números negativos para representar o que devo. O conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z e é formado por todos os números naturais mais os seus opostos. Como assim? Lembra que os números naturais começavam pelo zero? Então ali tinha o zero, depois vinha o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Os números inteiros, além disso, eles vão ter os números negativos também. Então, ele terá o zero, terá o 1, mas também terá o menos 1. Vai ter o 2, mas também vai ter o menos 2. Vai ter o 3, mas também vai ter o menos 3. E assim por diante. Observe que tanto no início quanto no final tem a presença dos 3 pontinhos aí, que simboliza que o conjunto é infinito, tanto para frente quanto para trás. Os números inteiros hoje eles são utilizados para registros de temperaturas. Provavelmente você já deve ter acompanhado alguma temperatura, tanto positiva quanto negativa, nos seus estudos. Serve também para cálculos financeiros, programação de computadores, entre outros. Lembra da aula anterior, onde eu ensinei sobre o asterisco nos números naturais? Então, o asterisco nos números inteiros é a mesma coisa. Toda vez que você ver um asterisco, significa que esse conjunto ele é formado sem a presença do zero, tá ok? Vamos falar um pouco das propriedades dos números inteiros. Aqui nesse slide é importante que você foque em entender as propriedades. Eu vou dar alguns exemplos, né, de operações, mas não foque agora nas operações. Nos próximos slides a gente vai poder passar um pouco mais sobre essa questão das operações. Vamos lá para as propriedades. Propriedade número 1. Todo número inteiro ele tem sucessor e antecessor. Vamos pegar o exemplo, o 100. O número 100 tem como sucessor o 101 e tem como antecessor o 99. Então, ele é um número inteiro e o seu sucessor e antecessor também é um número inteiro. Então, todo número inteiro ele terá sucessor e antecessor. Não é o que acontecia com os números naturais. Eles tinham sempre sucessores, mas não necessariamente antecessores. Propriedade número 2. A soma de dois números inteiros sempre resultará em outro número inteiro. Vamos pegar alguns exemplos? Pega o número 3 mais o número 5. Você vai ter número 8. Todos eles são números inteiros. O número 3 mais o número 5 negativo. Você vai ter o menos 2 negativo, que é um número inteiro. Propriedade número 3. A diferença entre dois números, ou seja, a subtração, a conta de menos entre dois números inteiros, sempre resultará em outro número inteiro. Ou seja, vamos para alguns exemplos aí. Menos 3 menos 5, você vai ter aí menos 8, que é um número inteiro. 5 menos 2, você vai ter o 3, que é um número inteiro. E assim por diante. Propriedade número 4. O produto, ou a multiplicação, entre dois números inteiros, sempre resultará em outro número inteiro. Então, se você pegar como exemplo aí
6 vezes 7, você vai ter aí o 42. Se você pegar menos 3 vezes menos 8, você vai ter mais 24, que é um número inteiro também. Então, tanto a soma quanto a diferença, quanto o produto de dois números inteiros, sempre resultará em outro número inteiro, tá bom? É muito importante que você grave essas 4 regras aqui. Falando um pouco de sinais, né? Os sinais eles são muito comuns na matemática, né? Em toda a trajetória que você tiver aprendendo essa disciplina, você vai se deparar com diversos sinais. E dentro de conjunto tem bastante sinais que você vai conhecer. O primeiro deles é o contém e o não contém, representado aí pela letra C. No exemplo vai ficar mais fácil para você identificar aonde vai ser utilizado. No exemplo 1, por exemplo, aí, ó. Você tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um conjunto qualquer, de 0 a 7. Tem o C e o 5, ou seja, significa que de 0 a 7 contém o 5, certo? Exemplo número 2, asterisco N. Voltando, o que é asterisco N? É o conjunto dos números naturais, ou seja, a partir do 0, só que sem o 0, ou seja, então a partir do 1. Ele não contém o 0, então é verdade, tá certo. Exemplo número 3, asterisco Z. O que é isso? São os números inteiros sem o 0. Então, os números inteiros sem o 0 contém o 23? Contém. Porque ele não contém o 0, mas o 23, tanto positivo quanto se fosse negativo aqui, ele contém normalmente. Exemplo 4. Números naturais não contém menos 11. É verdade. Por quê? Porque não existe nenhum número negativo dentro do conjunto dos números naturais. No conjunto dos números naturais, só número positivo. Outros sinais que são o inverso, são o oposto do contém e do não contém. É o está contido e não está contido. Então, no exemplo 1 aí, fica bem claro para entender. 7 está contido no conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tranquilo. Exemplo número 2. O 0 não está contido no conjunto dos números naturais sem o 0. Perfeito. Exemplo número 3. O 23 está contido no conjunto dos números inteiros sem o 0. Normal, está contido sim. Exemplo número 4. O menos 11 não está contido nos números naturais, porque ele é um número negativo, né? Então, tá certo também. Então, no vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês apenas esses 4 sinais, né? E já nesse vídeo, eu vou disponibilizar aqui na descrição alguns exercícios relacionados a esse conteúdo e a operações com números inteiros. Mas vamos lá para algumas dicas para vocês fazerem operações com números inteiros. A primeira dica é: adote sempre o número positivo com o que você tem e adote sempre o número negativo como o que você deve, né? O exemplo número 1, 18 menos 5. Então, eu tenho 18 e devo 5. Então, eu pago esses 5 e ainda fico com 13. Se eu fico, automaticamente eu tenho. Se eu tenho, é positivo. Então, mais 13. Certo? Exemplo número 2. Menos 5 mais 8. Ou seja, eu devo 5 e tenho 8. Automaticamente eu pago esses 5 e ainda fico com 3. Se eu fico, eu tenho. E se eu tenho, é positivo. Então, mais 3. Exemplo número 3. Menos 12, menos 15. Então, eu devo 12 e devo 15. Então, no total, quanto que eu devo? Então, é só somar os dois. Então, eu devo no total 27. Então, se eu devo, é o sinal negativo. Exemplo número 4. 13 menos 28. Então, se eu tenho 13 e devo 28, automaticamente eu pago esses 13 que eu tenho, mas eu vou continuar devendo. Eu vou continuar devendo 15. Se eu continuo devendo, o sinal é negativo. Então, menos 15. Outras regras muito importantes para serem utilizadas
é que todo sinal positivo antes de um parênteses, ele mantém o interior do parênteses. No exemplo 1 aí fica bem claro isso. Você tem o sinal de mais antes do parênteses, e dentro do parênteses você tem menos 12, mais 15, mais 11, menos 5, mais 8. Então, para resolver esse primeiro exemplo, o que você faz? Basta você tirar os números de dentro do parênteses sem alteração nenhuma. Então, ele fica menos 12, mais 15, mais 11, menos 5, mais 8. A segunda regra é: todo sinal negativo inverte todos os sinais do interior do parênteses. Então, olha aí no exemplo 2. Você tem aí o sinal de mais dentro aliás, pelo lado de fora, desculpa. E dentro do parênteses você tem o 13 menos 9. Então, no sinal de mais não tem alteração. Basta você extrair do interior do parênteses. Então, automaticamente, basta tirar. Lembrando que se um número não tiver um sinal antes dele, significa que esse número é positivo. Então, você colocar um exemplo aí, 13 sem sinal, ou um mais 13, é a mesma coisa. Então, aí fica mais 13 menos 9. E aí entra o sinal de menos. Automaticamente, esse sinal de menos, ele vai mudar todos os sinais de dentro dos próximos parênteses ali. Então, você vai ver, menos 14, ele vai virar mais 14. Mais 18, ele vai virar menos 18, porque inverte os sinais. Exemplo número 3. Tem o sinal de menos e dentro do parênteses tem menos 23, mais 28, menos 4, menos 8, mais 15. Basta inverter todos os sinais. Então, o menos 23 vira mais 23, o mais 28 vira menos 28, o menos 4 vira mais 4, o menos 8 vira mais 8 e o mais 15 vira menos 15. Bacana? Como eu disse, no link da descrição eu vou deixar para vocês alguns exercícios, né, no arquivinho Word, para vocês estarem acessando, e eu peço para vocês que vocês resolvam esses exercícios. Por quê? Porque no vídeo, muitas das vezes, você vai ouvindo, no vídeo ainda você tem esse recurso que você pode voltar e repassar, né, a parte, por exemplo, que você não entendeu, ou no dia a dia, diretamente com um professor, você consegue conversar. Só que as dúvidas, elas vão surgir quando você for pegar um determinado conteúdo e colocar em prática, que na matemática são os exercícios. Então é muito importante que você faça. Porque caso venha surgir alguma dúvida, aí você entra em contato comigo para que eu possa te ajudar com essa questão. E você tirando essas dúvidas, aí sim você tem a garantia que você está realmente aprendendo. Então, matemática, um dos maiores segredos da matemática para que você consiga dominar essa disciplina é que você faça todos os exercícios. Faça bastante exercícios. Pratique esses exercícios, tá bom? Próxima aula, iremos falar sobre números racionais. Essa aula já vai ser uma aula restrita apenas para os alunos. As duas primeiras aulas de números naturais e números inteiros, elas ficarão públicas, né, para todas as pessoas. Mas as próximas aulas, elas ficarão restritas apenas para os alunos. Eu vou gravar um vídeo também explicando melhor como será a minha metodologia de ensino e também como será os pacotes, as formas, de acordo com o que a pessoa quiser. Uma vez por semana, aula, 2 vezes por semana, ou até mesmo um intensivão. Pegar um conteúdo por dia e fazer isso bem forte. Estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigado por ter assistido. Se você gostou, peço que você clique no joinha para cima. Se não gostou, clique no joinha para baixo. Eu vou enxergar como algo que eu tenho a melhorar e vou gravar um vídeo melhor da próxima vez. E a gente sempre vai estar melhorando pensando dessa forma. Obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.